Boa noite, amigos e amigas. Bem-vindos à nossa sexta lição ao vivo do Centro de Educação de Kabbalah do Binibaru, nível fundamental. Amigos, primeiro parabéns, porque vocês já chegaram na metade do nível fundamental e já percorreram um caminho já que muitos amigos às vezes não conseguem percorrer. Nessas primeiras 5 lições, nós estudamos alguns princípios básicos da Kabbalah, como o conceito, de Kabbalah, como que a gente alcança a espiritualidade, falamos um pouquinho sobre percepção da realidade, falamos um pouquinho sobre a linguagem da Kabbalah, sobre luz circundante, sobre luz que corrige, falamos também um pouquinho sobre os critérios que nós denominamos de recepção, doação, falamos também sobre, na semana passada, sobre a questão da liberdade, se existe livre-arbítrio ou não. E a partir de hoje nós vamos já procurando nos aprofundarmos, especialmente em conceitos que já vão ser aprofundados ainda mais no nível intermediário. O principal deles, hoje, basicamente, é uma introdução, digamos assim, sobre a estrutura da criação. Nós vamos falar um pouquinho sobre as 4 fases da luz direta, ou os mundos, e também vamos falar um pouco sobre as almas. Lembrem-se, vocês têm o chat, aqui embaixo para fazer perguntas, certo? E também para colocar sugestões. A gente só pede, que a gente sabe que às vezes os amigos se empolgam, começam a fazer discussões no chat. O melhor é focar na lição. Nós temos hoje Facebook, tem fórum, no edu.kabbalahbrasil.info, tem vários lugares para os amigos abrir discussão. O mais importante é a gente tentar focar na lição e fazer perguntas referentes à lição. E nós sempre damos prioridades para essas lições. Lembramos os amigos que é sempre importante também, antes da lição de terça-feira, que os amigos possam assistir a lição teórica que a gente traduz e disponibiliza para vocês, então que vocês possam ter assistido já a lição teórica. Nós damos aí alguns dias, cerca de 4, 5 dias, dependendo do tempo de tradução, para os amigos poderem assistir essa lição, e também que os amigos possam ler o capítulo referente à lição também no livro. Isso enriquece muito essa lição de terça-feira, porque ela basicamente é a oportunidade de vocês fazerem perguntas em português, aprofundarem algumas questões, lembrando que nós não aprofundamos muito, especialmente o tema de hoje, porque para aprofundar realmente sobre a estrutura da criação, nós teríamos que dar quase que todo o curso do nível intermediário, que são cerca de 10 lições, e nessas 10 lições a gente vê toda a estrutura da criação, desde Ein Sof até o nosso mundo. Então a gente hoje vai bem devagar, de forma assim, paulatina, vamos tentar dar um esboço do que significa essa estrutura da criação, de cima para baixo, lembrando sempre um modelo de 3 flechas. Se nós colocarmos aqui o modelo de 3 flechas, o que nós vamos estudar hoje? Nós vamos estudar a primeira flecha, amigos? Então vamos colocar aqui, sempre é bom para os amigos lembrarem, nós vamos estudar essa primeira flecha, amigos. Certo? Então a primeira flecha, ela representa o quê? Desde o mundo do infinito, de Ein Sof, até o nosso mundo. Vamos colocar aqui, o nosso mundo. Então nós vamos estudar isso aqui, como que surgiu, como que começou a criação. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre os mundos espirituais. Então hoje nós vamos nos ater basicamente nisso aqui. Vamos ver quem está conosco. Deixa eu só sair um pouquinho aqui do desenho. Antes de irmos adiante. Vamos ver quem está aqui conosco hoje. Nós já temos cerca de 33 amigos. Vamos dar uma geral aqui de quem está com a gente. Então nós temos o Marcondes de São Paulo,
o Morgan, não, o Luiz Fernando de Indaiatuba, São Paulo, o Ricardo de Goiânia, a Ana Paula de Suzano, a Márcia de Barra de São João, o Ezra do Rio, a Selma de Belo Horizonte, a Su, nossa grande amiga, colaboradora e coordenadora de São Paulo, o José Ricardo de Guarujá, o Luiz de Itajobi, São Paulo, quem mais? O Morgan Moura de Fortaleza, a Valéria de Salto, São Paulo, Gerine de São Paulo, Nadime de São Paulo, acho que quase todo mundo é de São Paulo, uns 80% de São Paulo. A Réa de São Paulo, Solange de São Paulo, Clebson de Praia Grande, Vanilton do Espírito Santo. Bom, os amigos vão chegando aí com calma. Bom, a gente sabe que, e nem a ideia dessa lição não é a gente confundir vocês, e sim dar uma pequena introdução sobre a estrutura da criação. Essa é uma aula que muitas vezes os amigos se assustam, né? Mas a gente sempre compara como a primeira aula quando a gente vai falar sobre matemática ou sobre física, porque a estrutura da criação nada mais é do que nós estudarmos os mundos espirituais e a sua estrutura. Obviamente, no Centro de Educação de Kabbalah, principalmente nessa lição, nós falamos de coisas, como é que a gente pode dizer para vocês, superficiais. É como se nós falássemos, é isso que nós vamos falar hoje, de como são compostos, como é composto o universo. Então nós vamos falar, existem galáxias, planetas, sóis, cometas, é isso que nós vamos falar hoje. Nós não vamos falar da parte intrínseca, nem esse é o objetivo. Por quê? Porque hoje é só para atiçar a vontade de vocês, esse desejo de vocês de continuar, inclusive, se aprofundar no nível intermediário. E no nível intermediário nós vamos aprofundar um pouco, porque tudo isso, toda essa estrutura da criação, ela foi estudada à exaustão pelo grande Ari. Isaac Luria, no século XVI, no seu livro A Árvore da Vida, né, que a gente sabe que quem redigiu foi o Haim Vital, o seu discípulo, porque o Ari, ele morreu muito cedo, não conseguiu ele mesmo escrever, mas o Haim Vital tinha a permissão de escrever e escreveu tudo que aprendeu do Ari. Então, no seu livro A Árvore da Vida, ele esboça toda a criação. E o Baal HaSulam, o Ravi Yehuda Shlag, no século passado, ele escreveu 7 tomos, né, explicando, né, e aprofundando, como que atualizando o livro da Árvore da Vida para a nossa geração, para que nós possamos entender a profundidade e muitas vezes a dificuldade que é a linguagem do grande Ari. Então, o Baal HaSulam, no estudo das 10 Sefirot, bem conhecido como Tes, Talmud Esser Sefirot, nesse estudo das 10 Sefirot, em 7 volumes, ele aprofunda em muito a estrutura da criação. E depois nós temos o Rav Michael Leitman, que ele escreve um livro que se chama Ptirah, ou prefácio, ou abertura, né, porque Ptirah vem de abrir, né, na abertura ou prefácio à sabedoria da Kabbalah, ele escreve um volume grosso assim, resumindo um pouquinho, né, esses 7 volumes do Tes. E depois nós temos um livro chamado Mundos Superiores, que é o livro que a gente usa no nível fundamental, e 8 capítulos de um livro chamado Sabedoria Maravilhosa, em que a gente resume ainda mais, em poucas palavras, tudo isso. Por que eu estou falando isso, amigos? Porque nós vamos, vocês imaginam, nós vamos hoje tentar compreender algo que existem 7 tomos, né, de volumes explicando a estrutura dos mundos espirituais. Então nós vamos realmente só dar uma breve introdução, né, a respeito do assunto, tá ok? Bom, então vamos lá. Para Kabbalah, tudo inicia no que eles chamam de infinito, ou
cabalisticamente falando, a gente chama de sem fim, ou Ein Sof. Ok? Como a gente já falou várias vezes para vocês, nós não começamos nunca falando da essência do Criador. Por quê? Porque essa essência do Criador, ela está além. É como se ela estivesse além do que a gente chama de criação propriamente dita. Então, ela estaria aqui em cima. E nós não falamos isso, nós não estudamos a essência do Criador, que recebe o nome de Atzmuto. Então, Atzmuto, a essência do Criador, nós não falamos, nós só falamos do que a gente chama de Ein Sof. E os cabalistas, eles gostam de usar, eu até vou apagar aqui, porque eu só coloquei para vocês terem ideia, eles gostam de começar tudo por uma flecha. A gente já falou isso para vocês outras vezes. E a flecha é a representação da luz. A representação dessa luz infinita que preenchia todo o infinito, todo o Ein Sof. Então, essa luz, que a gente pode chamar de atributo de doação, recebe na Kabbalah o nome de fase zero. Tá ok? Ou a fase da raiz. Por que não é a fase 1? Porque como nós estamos falando de criação, por enquanto nós só temos a luz, não temos a criação propriamente dita, certo? Nós só temos a luz preenchendo tudo, né? Tudo isso que eles chamam de infinito, ou Ein Sof, sem fim. Então a fase 0, ou a fase da raiz, recebe o nome de Shoresh, que é a raiz em hebraico. E o que os cabalistas dizem? Que nessa fase Shoresh está, basicamente, o desejo do Criador de deleitar as suas criaturas, de fazer o bem às suas criaturas, de dar prazer às suas criaturas. E é somente isso que os cabalistas nos dizem. Ok? Bom, e o que ocorre? Os cabalistas nos dizem que na fase 1, essa luz, né, essa or, né, que em hebraico luz significa or, a luz, ela vai criar o vaso, e o que é esse vaso? O vaso, ele é o elemento fundamental da criação, ou a matéria-prima, ou a matéria essencial da criação, é o vaso, que nós já sabemos que é o atributo de recepção. Tá ok? Ou o desejo. Então, o desejo é a matéria-prima dessa criação. Então, na fase número 1, vamos colocar aqui, a fase 1, essa luz, ela cria o vaso e o preenche completamente de luz. Tá ok? Então, é como se nós tivéssemos antes apenas luz, e essa luz cria o vaso no que a gente chama de existência a partir da ausência, porque ele não existia. Então, a criação do vaso vem de uma existência a partir da ausência. Então, na fase 1, nós temos a criação do vaso e o seu preenchimento completamente de luz. E essa fase número 1, ela recebe o nome de Aleph.
vocês vão ouvir muitas vezes se falar em Berriná. Berriná Shoresh, Berriná Aleph. Berriná significa discernimento ou fase. Então, a fase número 1 é a Berriná Aleph ou fase número 1. Por que Aleph? Porque em hebraico, na língua hebraica, eles costumam denominar os números pelas letras. Então, Aleph é 1, Bet é 2, Gimel é 3 e Dalet é 4, como A, B, C e D. Eles costumam denominar isso. Então, vocês, quando virem falar da fase número 1, é Berriná Aleph, tá ok? Então, nós temos a fase Shoresh, apenas luz. A fase número 1, Berriná Aleph, é quando a luz cria o vaso e preenche esse vaso completamente de luz. Qual é o problema? O problema é que, como nós temos tudo luz e um vaso preenchido de luz, é como se nós não tivéssemos ainda um discernimento propriamente dito de um vaso. Então, os cabalistas gostam de denominar a fase número 1 como se nós estivéssemos num oceano, certo? Num mar, e no meio desse mar houvesse um copo transparente, certo? Preenchido de água, totalmente preenchido de água no seu interior e em torno dele, mar também. Então nós não conseguimos ainda na fase 1, embora já exista o desejo, já exista essa matéria-prima da criação, nós não conseguimos discernir o que é luz e o que é vaso. Os cabalistas também denominam, é como se nós tivéssemos a luz de uma vela numa tocha. Ela engloba totalmente a luz dessa vela. Ok? Outra analogia que eles gostam de utilizar é como a mãe com um filho dentro. Nós sabemos que existem dois seres ali, mas nós só conseguimos identificar um, nós não conseguimos ver o bebê ali dentro, né? Ele está totalmente envolvido pela mãe. Bom, vamos continuar. Só que tem uma questão. Esse preenchimento completo do vaso ocorre no trecho inicial da primeira fase. Então, esse vaso ele está recebendo a luz, ou seja, recebendo o prazer. Eu não coloquei aqui, né? Mas vocês sabem que a denominação mais próxima que nós podemos ter da luz é o prazer, né? Em oposição ao desejo, que é o vaso. Então, num primeiro momento da fase número 1, o vaso ele apenas é preenchido pela luz e recebe esse prazer. Porém, na metade final da fase número 1, esse vaso já começa a se dar conta que ele está recebendo de alguém, certo? Então, os cabalistas, quem lê o livro sabe, né, aquela analogia da criança que recebe um presente. Num primeiro momento que ela recebe aquele presente, ela quer abrir o presente, o prazer que o presente dá. Daqui a pouco ela lembra, opa, peraí, eu tenho que agradecer, eu recebi de alguém esse presente. Então é assim que os cabalistas denominam esse trecho, essa segunda metade da fase número 1. E por que isso é importante? Porque a partir do reconhecimento de que está recebendo a luz de alguém, esse vaso instantaneamente quer retribuir, quer também poder devolver aquilo que está recebendo. E isso faz com que surja o desejo também de poder ser como essa luz. Então os cabalistas dizem que a partir do finzinho da fase número 1, com esse desejo do vaso de também poder doar, surge o que eles chamam de fase número 2, em que esse vaso ele está querendo doar. Então, os cabalistas denominam a fase número 2 de Bet, ou Berriná Bet. Tá ok? Eu até vou colocar aqui, eu não coloquei, eu só falei para vocês, nós estamos falando das 4 fases da luz direta. Por que isso é importante, amigos? Porque isso aqui é o modelo de onde
toda a criação surgiu. É a partir dessas 4 fases da luz direta que nós temos o desenvolvimento do desejo propriamente dito. Porque criação para Kabbalah significa desejo. Todo o elemento primordial da criação é o desejo. É como nós vamos ensinar para vocês da onde que esse desejo se desenvolveu e começou a surgir. Então, esse vaso, até vamos colocar aqui, né? Vocês já sabem. Vamos colocar numa outra cor. Em hebraico recebe o nome de Kli. Então, esse Kli, ou esse vaso, e a luz, em hebraico, é Or. Então, na fase número 2, esse vaso, ele quer doar. Lógico que ele não está doando nada, né, amigos? Por quê? Porque ele não tem nada para doar, mas ele começa a ter o desejo de doar. Na primeira metade, então, da fase número 2, na Berinah Bet, ou fase número 2, esse vaso, ele quer também ser como esse que está lhe dando prazer. Os cabalistas gostam de exemplificar a fase número 2 como quando nós somos crianças e nós começamos a querer ser como os nossos pais, certo? Então chega uma fase lá, 3 anos, 4 anos, a gente bota a roupa do pai, né, ou bota a roupa da mãe, bota o sapato, né, finge que tem a profissão dos pais, ou seja, a gente quer se tornar. Nós não temos como nos tornarmos, né, mas a gente tem esse desejo. E é isso que acontece na fase número 2, quando Berinah Bet, né, a fase número 2, esse vaso ele também quer poder doar toda essa luz, todo esse prazer que ele recebeu na fase número 1, tá ok? Só que tem um problema. Qual é o problema? Esse vaso não tem o que doar, né? Ele vai doar o quê? Ele descobre que ele não tem o que doar. Então é como se no início da fase número 2, ele parasse de receber. Ele diz assim, ó, puxa, eu não tenho o que doar, então eu não vou receber. É como se ele não quisesse mais receber essa luz, por quê? Porque ele quer doar. Por isso que nós colocamos essa flecha voltada para cima, que na Kabbalah é a representação da doação, certo? Quando o vaso quer doar, é a flecha para cima. Quando ele quer receber, é a flecha para baixo. Então, na primeira metade aqui da fase número 2, é como se ele dissesse, puxa, eu não tenho que doar, então não vou receber. Só que tem um problema. Chega na segunda metade da fase número 2, esse vaso, né, Berinah Bet, o Kli, ele se dá conta que, poxa, se eu não receber a luz, eu não vou ter mais aquele prazer que eu tinha no início. E eu sou um vaso, eu tenho que receber alguma coisa. E a luz também não vai poder doar. Como que eu posso devolver, doar também como a luz? E aqui ele descobre que ele pode doar se ele receber um pouco dessa luz. Nisso ele vai ter como, ao mesmo tempo, ter essa capacidade de doar. E aqui surge a fase número 3, ou a Berinah Gimel. E os cabalistas gostam de explicar muito as 4 fases da criação com uma alegoria, que nós vamos tentar falar brevemente para vocês. A alegoria se chama o anfitrião e o convidado, certo? Então, os cabalistas nos ensinam que existia um grande anfitrião, muito rico, né? Era a pessoa mais rica. Um dia ele convida um homem que ele queria deleitar,
queria dar um banquete para esse homem, e ele sabia que esse homem era o contrário dele, ele não tinha nada, não tinha absolutamente nada, não tinha nem posses, nem dinheiro, não tinha nada. Ao se deparar com o banquete, esse homem, a primeira coisa que ele faz ele começa a devorar todas aquelas delícias que esse anfitrião preparou para ele, porque esse anfitrião conhecia muito bem esse convidado. E nem dá bola para o anfitrião, né? O convidado vai lá e devora, come tudo. Então essa é uma analogia muito parecida com a fase número 1, né? Em que, se nós tomarmos o anfitrião como essa luz, a or, né? E o convidado como vaso, então, num primeiro momento, ele só recebe o prazer da luz, a fase número 1. O convidado come, até que chega num momento que ele começa a se deparar, puxa vida, quem é que está me dando esse banquete? Aonde que está esse anfitrião? Alguém está me proporcionando isso, certo? Então, é a metade da fase número 1, em que ele começa a se deparar, puxa vida, está vindo de alguém esse banquete. Aí ele resolve, puxa, eu tenho que retribuir, né? Eu tenho que também dar alguma coisa, um presente, alguma coisa eu tenho que retribuir esse banquete que ele está me dando. Só que ele não tem nada, ele é um convidado pobre, ele como se fosse um vaso, né? Ele não tem nada para doar para esse anfitrião, mesmo porque o anfitrião tem tudo, né? Vai dar o quê, né? O que eu posso doar para ele? Então ele para de comer. Ele resolve, pô, então eu não vou comer mais, né? Não tem nem como retribuir, né, tudo que ele está dando. Até que ele começa a se perceber que, puxa vida, na verdade, o eu comer tudo aquilo que esse anfitrião está me proporcionando já é uma forma de retribuir. E é isso que o anfitrião fala. Ele fala, olha, na verdade, o maior presente que você me dá e o maior prazer que você me dá é comer tudo aquilo que eu preparei para você, certo? Então esse é o presente. Então muitas vezes nós também vimos, né? Muitas vezes a pessoa comparecendo a um evento e desfrutando daquilo que o anfitrião fez é o maior presente, é a maior retribuição que pode dar. Então essa é a segunda metade da fase número 2, em que ele começa a se perceber que ele pode, ao receber essa luz, ele já vai poder doar. Então, na segunda metade da fase número 2, ele tem essa percepção, e isso faz com que surja a fase número 3, em que esse vaso, ele descobre que, se ele receber, só comer um pouquinho desse banquete, já vai estar doando um grande prazer a esse anfitrião. E essa, então, é a fase número 3, ou fase Gimel. Ok? E aí nós podíamos pensar, bom, então aqui já parou, né? Já tem tudo satisfeito, né? O anfitrião está doando, a luz está doando, o vaso ou o convidado está recebendo, né? Está recebendo um pouco e ao mesmo tempo já está dando prazer, só que tem um problema. No momento que, isso também na segunda metade da fase 3, quando este vaso, ele aprende, né, o prazer de poder ser como o anfitrião, ou seja, também poder doar alguma coisa, faz com que nele surja o desejo propriamente dito. Né, o desejo, como ele realmente deve ser, começa na fase número 3, que é não apenas o desejo inicial, certo? Aquele desejo inicial de ser satisfeito pelo prazer da luz, que é o mesmo desejo que surgiu na fase número 1, ou seja, apenas a luz preenchendo o vaso, mas um segundo desejo começa a surgir dentro deste cli, dentro deste vaso, que é o desejo de ser como o anfitrião, como o doador. Então, é aí que nós podemos dizer que surgiu o desejo propriamente dito, que é a primeira vez
que esse vaso tem um desejo dele mesmo, independente. Antes, todos os desejos foram originados e gerados por ação e reação da luz em relação ao vaso. Então, a quarta fase da luz direta, ou a fase, ou a Behina Dalet, vamos colocar aqui, fase número 4, ou Dalet, é a fase onde nós temos o desejo propriamente dito formado. Por quê? Porque as fases antecedentes são fases de formação do desejo. Então, até os cabalistas gostam de separar essa fase número 4 como o desejo propriamente dito. Então, é a partir da fase número 4 que nós podemos dizer que existe um desejo propriamente dito, porque agora ele tem não apenas o desejo de receber prazer, da fase número 1, mas também o desejo de ser como o doador, ser como a luz, ser como o criador, ser como esse anfitrião, certo? Bom, o que mais nós podemos dizer? Os cabalistas, vocês vão ouvir e ler muitas vezes, eles gostam de denominar essas fases de acordo com outros nomes. Por exemplo, eles gostam de denominar a fase número 0, ou a raiz, como Keter. Certo? A fase número 0 como Keter. Que é, como a gente falou para vocês, só a luz. O desejo puro e simples de doar, certo? Shoresh, a raiz. A fase número 1, em que nós temos o vaso sendo criado e preenchido completamente pela luz, recebe o nome de Rohma. Certo? Então, Rohma é a fase número 1. Alguns escrevem assim, outros escrevem com H, tem uns que gostam só de deixar o H aqui no início. Rohma é a fase número 1, ou Behina Aleph, em que o vaso é criado e preenchido completamente pela luz. A fase número 2, Behina Bet, vocês vão ouvir muito falar sobre Binah. Então, Binah é a fase número 2, em que este vaso ele deseja ser como o criador, como o doador, como a luz, como o anfitrião, e não receber, quer doar como ele. A fase número 3, os cabalistas gostam de denominar como Zeirampin. Zeirampin. Certo? Aqui ficou meio ruim, mas é Ampin. Deixa eu arrumar aqui, peraí. Ampin. Então essa é a Behina Gimel. É a fase em que o vaso ele descobre que recebendo um pouco, ele pode ter essa capacidade de doar, dar satisfação a esta luz. E a fase número 4, vocês vão ouvir muito falar, Behina Dalet, recebe o nome de Malhut, que é o desejo propriamente dito, a criação. Então, se nós pegarmos essa fase número 4, é nela que nós vamos ter o desenvolvimento de toda a criação, de todos os mundos. Por quê? Porque ela é a matéria da criação, o desejo propriamente dito. Então, tudo que for ocorrer, vai ocorrer no que a gente chama de Malhut, de Ein Sof, ou a quarta fase da luz direta. Certo? Malhut de Ein Sof é a criação propriamente dita. É aqui dentro, no interior dela, que vão
se desenvolver todos os mundos espirituais, que nós vamos falar muito no nível intermediário, certo? Então, aqui que vai se desenrolar toda a criação e todas as fases, tá ok? Bom, vamos tentar mostrar alguns desenhos para vocês. Eu separei alguns aqui, que eu acho que vocês... Eu sei que o meu desenho está bonito, é um desenho mais bonito ainda. Então, aqui nós podemos ver, então, a fase número 0, certo? Berrinah Shoresh, a raiz, ou Keter, é a luz propriamente dita, o desejo de doar. Que os cabalistas dizem que é o desejo de dar contentamento, de fazer o bem às criaturas, de dar prazer a essas criaturas, certo? É isso que eles denominam. A fase número 1, então, é quando a luz cria o vaso e o preenche completamente. Berrinah Aleph, ou fase número 1, ou também conhecida como Rohimá. A gente falou para vocês que na metade inferior, num primeiro momento, a luz preenche o vaso e o vaso só sente o prazer que vem dessa luz. Num segundo momento, ele começa, na segunda metade da fase número 1, ele começa a detectar da onde que está vindo essa luz. E a partir daí surge a fase número 2, Berrinah Bet, ou Binah, em que esse vaso começa a ter a intenção de doar, de ser como esse doador. Num primeiro momento, descobre que não pode, né? Então resolve não receber, por isso que tem essa flecha para cima, não vou receber nada, mas na segunda metade, compreende já que ao receber, pode doar a essa luz, né? Doar satisfação a esse anfitrião, a esse criador. E aí surge Berrinah Gimel, Zerampin, a fase número 3 da luz direta, em que nós temos uma pequena recepção de luz e uma grande doação de luz em troca. E com isso, a partir da metade da fase 3, surge aí não apenas o desejo de receber prazer dessa luz, mas também de ser como esse Criador. Porque a partir daí, esse Kli, esse vaso, ele já tem, né, ele já compreende o que significa doar também. Então, surge a fase número 4, Malhut, ou Berrinah Dalet, a quarta fase da luz direta. Tá ok? Antes de nós irmos para as perguntas, vamos falar mais algumas coisinhas. Os cabalistas gostam também de denominar a luz com nomes diferentes. Então, a fase número 1, eles gostam de denominar como luz de Rohimá, ou a luz da sabedoria, digamos assim, ou a luz do prazer. Por quê? Porque é a luz que preenche o vaso e faz com que o desejo seja preenchido, certo? O que significa? Que analogia nós podemos dizer? É analogia com qualquer prazer que nós temos. Por exemplo, se eu estiver agora com sede e beber água, essa água que está satisfazendo a minha sede seria como luz de Rohimá. Ela me preenche no sentido de satisfazer, dar prazer a um desejo que eu estou tendo. Em oposição a esse tipo de luz, existe a luz de Hassadim, ou a luz da misericórdia. Então, a luz de Hassadim é uma luz de doação. Porque ao invés de querer receber, eu estou doando, eu estou transmitindo a luz, eu recebo com a intenção de doá-la. Então é uma luz de doação, ou
também podemos dizer uma luz de correção, como se ela viesse para corrigir o desejo apenas de receber, para ter a intenção de doar. Tá ok? Vamos seguir no desenho? Deixa eu mostrar mais algumas coisas desse desenho. Então, se nós ampliarmos um pouco esse desenho das 4 fases, nós vamos ter aqui, deixa eu só botar isso aqui um pouquinho mais para cima. Aqui nós temos já ampliado um pouco esse desenho das 4 fases da luz direta, como eu falei para vocês. Então, fase número 0, Keter, ou a luz de Keter. Eles botaram a luz de Keter, mas essa denominação ela quase não é falada na Kabbalah. O que mais é falada é a luz de Oromá e luz de Hassadim, tá ok? Porque a luz de Keter é doação pura e é uma luz que, como a gente falou, ela está quase que acima da criação propriamente dita. Então, na fase número 1, Rorimá, ou Berinah Aleph, nós temos a Or Rorimá, ou luz de Rorimá, a luz da sabedoria, que é a luz do prazer, que preenche, satisfaz o desejo. Na fase número 2, ou Binah, Berinah Bet, nós temos a Or Hassadim, que é a luz da misericórdia, a luz da correção, a luz que doa com a intenção de doar. Na fase número 3, como a gente falou, é a fase em que o vaso descobre que ele pode receber um pouco de luz, então, por isso que está ali 10% de Or Rorimá. E a intenção dele é doar prazer a esse Criador, a retribuir aquilo que ele está recebendo. Então, por isso que é 90% Or Hassadim. Então, isso é Zerampim, Berinah Gimel, terceira fase da criação. E a última fase é Malhut, em que esse vaso tem novamente 100% de satisfação. Por quê? Porque ele tem 2 desejos, como a gente falou para vocês. O desejo de receber a luz, como ele tinha aqui na fase número 1, e o desejo de ser como o Criador, que ele obteve na fase número 3, mais especificamente na metade inferior da fase 3. Lógico que tudo isso, amigos, tem muita variedade e palavras. Nós estamos falando para vocês de uma forma bem simples as 4 fases da luz direta, mesmo porque isso é quase um tomo do Talmud Esser Sefirot. Por isso que eu falei para vocês. Então nós estamos falando de coisas superficiais, explicando, né? Tudo isso tem toda uma engrenagem e uma explicação em termos bem mais específicos. Vamos ver as perguntas? Que com as perguntas que a gente vai deixando vocês mais confusos. Ah não, vamos explicando mais. Não se preocupe, amigos. Todo mundo, quando termina essa lição, assim quando começa o nível intermediário, quer fugir. Mas eu peço para vocês, paciência, não fujam. Porque é assim mesmo, parece que nós estamos ouvindo russo, né? Mas é hebraico. Mas logo vocês vão estar acostumados com essa terminologia e as palavras. Vamos lá. José Ricardo. O Cli, o vaso somos nós, certo? Não. Na verdade, o Cli, nós ainda não estamos falando de nós, criaturas. Nós estamos falando do desejo. É como se nós estivéssemos falando da matéria primordial do universo, certo? Como tudo começou. Nós estamos falando disso, do desejo, do grande desejo. Como que surgiu esse desejo? E isso são as 4 fases da luz direta, tá? O desenvolvimento até chegar no desejo independente. As criaturas, nós, seres humanos, vão vir lá depois. Lógico que se nós falarmos em desejo, todos aqueles que fazem parte da criação são desejo. Né? Uma pedra é um desejo inanimado, uma rã é um desejo animal, nós também somos um desejo animal no subnível falante, a gente já falou para vocês, todos nós, em termos gerais, somos desejo, somos Cli, mas não aqui nesse desenho, nós não chegamos lá ainda, amigos.
Nós, as almas, os seres humanos, estão bem longe das 4 fases da luz direta. Por isso que a gente não gosta muito de falar de criatura ainda propriamente dito. Nós estamos falando do desejo, tá ok? Réa Silva, Marcelo, no final da fase 1 aparece o reconhecimento de que recebe luz. A fase 2, Beth, é propriamente o desejo de doar. Mas nessa fase ele também tem o desejo de receber, é isso? Bom, é isso que a gente explicou, Réa. Na fase número 2, ele começa a ter uma intenção de doar inicial, na metade dela, superior, certo? E depois compreende que isso só pode se concretizar se receber para doar, certo? É aquela história do anfitrião e do convidado. Chega uma hora, na fase 1, que aquele convidado está comendo, ele começa a perceber, puxa vida, já estou meio satisfeito, mas tem alguém que está me doando esse banquete, o anfitrião. Puxa vida, eu não tenho nada para doar para ele, eu quero retribuir. Essa intenção de querer retribuir ao anfitrião, de querer devolver para ele aquele prazer, né, o agradecer aquele prazer, é a intenção não mais de comer, mas de poder também doar alguma coisa a ele. Ele não está doando, mas ele começa a ter uma intenção de doar. Daí depois ele vai se apercebendo, porque o anfitrião falou para ele, não, a melhor retribuição, a melhor doação, o melhor presente que você pode me doar é comer no meu banquete. Certo? Então, nós estamos falando em nível de intenção, nós estamos falando ainda de doar, mesmo porque ele é um vaso, né? Mas ele já começa a ter essa intenção. Denise, se todas as boas ações são ações egoístas disfarçadas, como podemos saber se desenvolvemos a capacidade de doar? Como saber se não é apenas um desejo egoísta de desenvolver a espiritualidade? Bom, a gente explicou isso numa outra lição, Denise. O que nós falamos? A primeira coisa, nós não somos nada contra todo mundo quiser fazer, doar, fazer a caridade. As pessoas fazem e não tem problema nenhum, né? Você quer ajudar alguém, uma ONG, você trabalha, né, o que você quiser, ajuda a sua igreja, seja o que for, isso é uma doação que as pessoas podem fazer. Agora, o que a gente gosta de explicar é que isso, espiritualmente falando, não tem a ver com o que significa doação, certo? Por quê? Porque, no fundo, a gente sempre faz aqui nesse plano algo que nos satisfaz. Se isso nos satisfaz, satisfaz quem? Satisfaz o meu desejo egoísta, mesmo que seja disfarçado de doação, certo? Como que eu vou saber que eu estou doando? Somente quando eu chegar na espiritualidade e tiver o órgão sensorial que vai me fazer perceber a espiritualidade, que é o massar, que é a tela. Então, quando eu tiver essa tela, eu vou saber que eu realmente estou na espiritualidade, vou perceber essa espiritualidade e vou perceber que eu estou doando. E vou saber diferenciar o que é recepção e doação. Por quê? Porque daí eu vou ter o meu ego e vou ter a minha alma. Certo? A partir daí eu vou saber isso aí. Tá ok? Antes, não precisa se preocupar, mas isso não significa que você possa fazer a sua doação, ajudar a velhinha a atravessar a rua, ir na igreja, fazer um risoto lá na sua paróquia, né, o que for, ou, né, se você, sei lá, o que você quiser. Fábio, seria nesta fase 4 que se localiza o Big Bang? Também não. Big Bang vem bem... Nós estamos a quilômetros-luz do Big Bang. Tá? Por quê? Porque Big Bang é o surgimento do mundo físico. Então, se é surgimento do mundo físico, nós estamos falando de 4 fases da luz direta. As 4 fases da luz direta são as 4 fases são anteriores aos mundos espirituais. Certo? É como se fosse a geração, a criação do desejo, como esse desejo foi formado e criado. Depois do desejo formado e criado, nós vamos falar daqui a pouco, vem os 5 mundos espirituais. Depois dos 5 mundos espirituais, lá no finzinho do último, vem o nosso mundo. Então, quando surge o nosso mundo, para surgir ele é que vem o Big Bang. Ricardo. Marcelo, a metáfora da criação ou a criação de Adão e Eva relacionada a essas fases? Se sim, como podemos relacionar Adão e Eva com as 4 fases? E a metáfora da queda do homem se relaciona a qual fase?
De novo, também não tem a ver. Nós vamos falar daqui a pouco, tudo isso que você falou, Adão e Eva, a queda do homem, isso ocorreu, mas ocorreu no mundo de Atzilut, que está longe das 4 fases da luz direta. Rea Silva. Marcelo, estou confusa. A equivalência de forma está na fase 3 ou na fase 4? Bom, na verdade, a equivalência de forma, ela ocorre sempre que o vaso recebe uma certa quantidade de luz, e quando recebe uma certa equivalência de luz, tem uma certa equivalência de forma. Então a gente não fala muito sobre equivalência de forma, certo? Na verdade, a fase 3 é quando o vaso está, na verdade, fazendo aquilo para o qual ele foi proposto, recebendo a luz, certo? E podendo também satisfazer aquilo que ele quer, dar prazer ao Criador, tá? Então é como se nós falássemos que a fase 3 seria a fase ideal. O doador, né, o Criador ou a luz está doando luz, o vaso está recebendo luz e também retribuindo. É como se fosse a coisa ideal, né? Seria o ideal. Né? A criação é como se fosse um corpo. Se nós pegássemos isso como um corpo humano, certo? Existe lá o cérebro que emite um sinal, a célula recebe, né? E depois já passa adiante para outra. Então está doando. Né? Mas não é uma equivalência de forma propriamente dita, porque se nós olharmos as 4 fases da criação, a fase em que existe uma certa equivalência de forma é a fase número 1. Por quê? Porque na fase número 1 tu tem o vaso criado e totalmente preenchido de luz. No momento que ele é totalmente preenchido de luz, é como se ele tivesse uma certa equivalência de forma com o Criador, certo? Porque ele é preenchido completamente de luz. Assim nós, quando nós voltarmos a Ein Sof, né, quando nós voltarmos à fase número 3, lembra? A flecha número 1 é a descida. A 2 é onde nós estamos, nos desenvolvendo nesse mundo. E a 3 é a nossa ascensão de volta até Ein Sof. Quando nós chegarmos no que a gente chama de Gimar Tikkun, que é o fim da correção, nós vamos ter a equivalência completa com o Criador. Nós vamos ser novamente preenchidos completamente de luz. Qual é o problema da fase número 1? O problema da fase número 1 é que esse vaso ele é preenchido de luz de forma inconsciente e sem o desejo dele. Ele não desejava, porque a luz criou ele e preencheu ele de luz, certo? Ele não tinha consciência e foi tudo feito por coação, né? Por coerção, de forma forçada. Mas a maior equivalência de forma é a fase número 1. Túlio, onde se situa Da'at? Bem longe, Túlio. Da'at está bem longe. Não tem a ver com as 4 fases da luz direta. Ana Paula, não foi proibido por Deus comer do fruto da árvore da vida? Seria a fase 4? Não, a árvore da vida está longe daqui também. Vamos ver. Vamos ver se tem mais alguma aqui. Marcondes, para sermos de fato como Criador, temos que doar sem perceber que estamos doando? Não, para termos equivalência com o Criador é termos a capacidade de doar. Mas como nós somos desejo de receber, a única capacidade que nós vamos ter de doar algum dia é quando nós recebermos a luz do Criador e pudermos doá-la, certo? Porque doar nós não temos, vamos doar o quê? Nós somos desejo de receber. Então nós vamos ter que aprender como que nós vamos receber, né, e passar adiante essa luz, tá ok? Que os cabalistas chamam de receber com a intenção de doar. Vamos ver. Uma pergunta do Esra. Marcelo, identifiquei uma semelhança entre as fases da criação com as fases evolutivas da psicologia evolutiva humana. Essa semelhança é apenas coincidência ou a evolução psicológica humana é um reflexo das fases da criação? Bom, na verdade, Esra, se vocês utilizar, como esse é um modelo, né, de toda a criação, nós identificamos em quase toda a criação, em seus vários níveis, inclusive se nós pegarmos, por exemplo, se nós pegarmos o que a gente já falou de desejo, né? Lembra, a gente pode
colocar, né, níveis de desejo como inanimado, vegetal, animal, falante, né, nós também podemos colocar nas 4 fases da criação, nós podemos colocar os mundos, que é o que vem na sequência, eu acho até aqui, deixa eu ver se eu... No próximo diagrama aqui eu não mostrei, ó, aqui eles colocam até o tetragrama, né, que seria essa manifestação desse criador nos planos, né, nas fases. Então há uma analogia não apenas com a Sefirot, né, Keter, Rohemah, Binah, Zeramp e Malhut, como a ponta do Yud seria o mundo de Adam Kadmon, que tem relação com Shoresh e com Keter. A letra Yud, né, a primeira letra do tetragrama sagrado, ela tem relação com Rohemah e com o mundo de Atzilut. A letra Rei, né, o Kei, é com Beriá e Binah. Zerampim com o Vav e com Yetzirah. Malhut com o Rei e com Asiá. Então, tem várias analogias, e essas analogias elas podem ser feitas. Vamos ver. O Ricardo, inclusive os níveis de desejo se assemelham à pirâmide das necessidades de Maslow, isso, e outras teorias comportamentais. Isso mesmo, vocês vão ver várias analogias, mesmo porque, como a gente falou, a Kabbalah, ela antecede quase todas as crenças, religiões, filosofias, então todas, você vai encontrar em inúmeras crenças, você vai pegar lá alquimia, maçonaria, astrologia, budismo, Umbanda, várias analogias de tudo, né? Cristianismo, judaísmo, islamismo, de relações com a própria Kabbalah. Tá ok? Bom, vamos na sequência? Vamos pegar o desenho aqui. Então, se nós tomarmos essa fase Berinadalet, né, ou a 4ª fase da luz direta, o que nós vamos explicar? Que dentro dela vão ocorrer os mundos. Então deixa eu desenhar aqui para vocês. Mas quanto aqui nós... Deixa eu ver aqui só um pouquinho. Vamos desenhar assim. Fica mais fácil. Então aqui nós vamos ter os mundos propriamente dito. E por que é importante esses mundos, amigos? Porque, na verdade, o que esse desejo, o que essa 4ª fase da luz direta quer? Ela quer descobrir quem ela é. Quer descobrir, né, o desejo, quer ter essa capacidade de ser independente da luz. No início, aqui em Sof, certo? Nós tínhamos uma coisa só, lembre-se. Nós tínhamos o vaso e a luz preenchendo esse vaso. E como que em torno, tudo luz. Certo? O que nós queremos? Nós queremos, na verdade nós não, né? O vaso. O que o vaso ou o desejo quer? Ele quer poder se separar da luz. Por isso que foram criados os mundos. Mundos, em hebraico, significa, vem da palavra olam. Olam é mundo. Olam vem da raiz halamá, ou ocultação. Então, quando a gente fala em mundo, olam, ou significa ocultar. Ocultar o quê? Ocultar a ação da luz sobre o desejo. Então, são filtros. Então, nós vamos ter aqui Adam Kadmon, que é o primeiro mundo, Atzilut, Beriá,
Yetzirah e Asiá. Certo? Isso aqui é importante. Por quê? Porque é a partir daí que esse desejo ele vai descobrir quem ele é. Isso é importante, né? Por quê? Porque enquanto ele está sob a ação da luz, ele é coagido a agir. Ele não consegue descobrir quem ele é. Então, a criação dos mundos nada mais é do que esse afastamento progressivo que esse desejo tem da ação da luz, de modo a descobrir as suas propriedades e de modo a ter certo grau de independência. Tá ok? Então, ele quer ser um desejo independente para poder escolher ter um certo grau de ação, um certo grau de vontade. E outra coisa, é também o tomar a consciência, porque lembrem, as 4 fases da luz direta, todo esse desejo de receber, ele é coagido nas primeiras 3 fases e só na 4ª fase ele começa a ter um pequeno desejo e ele começa a ter consciência de quem ele é. Antes ele era como que feito de forma inconsciente. Então, esse processo de evolução é o objetivo de essa criação amadurecer nos seus vários níveis, como o nível inanimado, vegetal e animal desse desejo, como se nós agora tivéssemos desenvolvendo. E onde é que entra a questão das almas? As almas, ou a criatura propriamente dita, ela só vai surgir no mundo de Atzilut. Ela só vai surgir aqui. É aqui nesse mundo que nós vamos ter uma estrutura. Vamos colocar aqui. Estou desenhando aqui, ó, como se fossem pontos, porque é como se fossem esses pontos no coração que a gente tem. Uma estrutura espiritual totalmente conectada, que conecta esses pontos, né, como se eles fossem uma grande rede, que vai receber o nome de Adam Arishon, ou o primeiro homem. Esse Adam Arishon é a criatura propriamente dita. É o primeiro homem. A estrutura espiritual conhecida como criatura propriamente dita e as almas. Aí vocês perguntam, bom, mas por que não surgiu lá nas 4 fases da luz direta, ou por que não surgiu antes? Por quê? Porque o desejo, ele tem níveis de surgimento, certo? Assim como a gente aprendeu que existe, né, por exemplo, se nós pegarmos aqui os desejos inanimados, ou a própria, vamos pegar aqui a Terra, né? Ela surgiu há 14 bilhões de anos, se estima. O homem não surgiu há 14 bilhões de anos, surgiu o desejo inanimado, certo? O universo, as galáxias, depois veio a Terra, né? Depois surge os vegetais, certo? Depois do inanimado vem o vegetal. Sei lá, 1 milhão de anos, eu não tenho aqui de cabeça quando que surgiu, mas é aproximadamente isso. Depois vem os animais, e depois vem o homem. Então, pela sequência lógica, há sempre a preparação do ambiente e dos níveis de desejo até que surja o desejo mais evoluído. No caso, aqui, Adam Arishon, ou essas almas, ou esse sistema que é o nível mais evoluído do desejo que existia antes, o inanimado, o vegetal e o animal. Então, esse desejo ele só vai surgir no nível, no mundo chamado Atzilut, certo?
Então, esses mundos espirituais, eles precisavam existir para que fosse criado um ambiente aonde essa alma do primeiro homem, ou Adam Arishon, pudesse habitar. Tá ok? Então, é aqui, explicando de novo aquelas perguntas que alguns amigos fizeram, antes não havia criatura, antes havia só o desejo de receber a matéria da criação, certo? Essa matéria da criação ela vai se desenvolvendo, preparando o ambiente para que surgisse a criatura, ou melhor, a raiz dela, que é a alma do primeiro homem, esse sistema chamado Adam Arishon. Ok? E por que isso? Porque nesse sistema chamado Adam Arishon é que está a origem do que no futuro vai ser o que a gente chama de alma propriamente dita, que é a qualidade de doação. Porque nesse sistema de Adam Arishon já existe uma equivalência com o Criador. Só que tem uma coisa. Aí vocês vão se perguntar, bom, Marcelo, se foi criado já esse sistema de Adam Arishon, né, com essa qualidade de doação, além do desejo de receber, ter esse atributo de doar dentro dele, por que a criação já não terminou ali? Porque esse sistema de Adam Arishon, quando ele é criado em Atzilut, ele também é criado de forma inconsciente. Ele não é maduro. Ele não tem a consciência dessa capacidade de doar ainda. Tá ok? Então, por isso que esse sistema de Adam Arishon vai passar por um processo de conhecimento de si mesmo, da percepção de que ele não tem apenas essa parte de doar, mas também tem uma parte de receber dentro dele. Ele vai passar por um processo que a gente chama de queda, né, o conhecimento da árvore, ou comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e a partir daí ele vai sofrer um processo de queda, vir até este mundo e se desenvolver para depois subir de novo. Então, é importante que vocês compreendam, deixa eu ver até se eu acho um desenho aqui. Deixa eu ver. Aqui tem um desenho. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse desenho tem no livro, amigos. Então, num primeiro momento, quando é criado essa alma de Adam Arishon, a alma do primeiro homem, é esse sistema conectado, porém, criado, como a gente falou para vocês, de forma inconsciente. E só tinha percepção dessa parte doadora. Ele não se apercebia da parte receptora que ele tem. E a gente pode já avançar um pouquinho, por quê? Porque é aí dentro desse sistema que a gente encontra os personagens bíblicos, Adão, Eva, a serpente. Na verdade, tudo está dentro dessa alma de Adam Arishon, em que ele vai se aperceber das suas três partes, né? A parte de Adão, que seria a parte mais doadora, a parte Eva, a parte mais receptora, e a serpente, a parte totalmente bruta, o coração de pedra, a parte totalmente egoísta dentro dela. Isso é a partir daí desse reconhecimento de si mesmo que ele vai sofrer a queda e a partir, né, vai cair aonde? Cai nos três mundos de Beriá, Yetzirá e Asiá. E é a partir daí que vai acontecer nesses três mundos, né, a evolução, né, para que nós possamos voltar, certo? Então nós temos que nos desenvolver e desenvolver, né, a evolução espiritual a partir de Asiá, Yetzirá e Beriá, para nós retornarmos ao mundo de Atzilut, onde está essa alma de Adam Arishon. Então essas almas, elas acabam quebrando e caindo dentro desses mundos de Biá, que a gente chama de Beriá, Yetzirá e Asiá. De novo, amigos, tudo isso que nós estamos falando hoje é algo simples, numa linguagem simples, mas no nível intermediário nós vamos explicar para vocês o que quebrou,
o que significa a quebra, o que significa a árvore do conhecimento do bem e do mal, o que significa a árvore da vida, o que significa o pecado, como é que nós chegamos até a Tzilut, né? Como é que os mundos de Beriah e Yetzirah já existiam, porque eles existiam, apesar de Adão surgir no mundo de Atzilut. Quando ele surge, já existe esse esqueleto dos mundos, certo? Ele surge ali, de onde é que vem esse surgimento, e mais à frente, lógico, depois que vocês passarem no nível do grupo jovem e nos outros níveis, vocês vão ter uma compreensão cada vez maior, principalmente quando começar a estudar o Talmud Esser Sefirot, que é aquilo que eu expliquei para vocês, né, com as aulas com o Rav Mikael Leitman. Tá ok? O que é importante? O importante de tudo é que essa alma de Adam Arishon, quando ela quebra, quando existe o pecado da árvore do conhecimento, aquela historinha toda bíblica, nós estamos falando lá do mundo de Atzilut, não estamos falando do homem. Então, pecado, Adão, Eva, isso aí está falando de níveis muito elevados, níveis espirituais muito elevados, tá ok? E outra coisa importante, essa fragmentação, essa quebra, nada mais é do que a inserção da qualidade de doação dentro do desejo de receber. Então, a própria queda e a própria quebra que ocorreu nessa alma de Adam Arishon é importante. Por quê? Porque lembrem-se, nós temos a luz e nós temos o vaso. A luz é desejo de doar, certo? Prazer. O vaso é desejo de receber, recepção. Se não houvesse a quebra ou a queda, nós nunca poderíamos misturar uma coisa com a outra. Então é a partir dessa quebra, e isso nós vamos aprender lá na frente, que nós temos a oportunidade de misturar algo de doação nesse vaso de recepção, para que ele possa se tornar um dia um vaso realmente de doação, com a intenção de doar. Então, tudo na criação tem um propósito, e é isso que a gente estuda em todo o nível intermediário. E outra coisa importante, o que nós temos de resquício dessa alma de Adam Arishon? Os nossos pontos no coração. Aqueles pontinhos que estavam ali conectados, né, no desenho que a gente mostrou para vocês, deixa eu ver se eu acho aqui de novo para vocês. Esse desenho aqui, esses pontos aqui, o resquício desses pontos que estão aqui, que caem em todos esses mundos de Beriah e Yetzirah e Asiá, o resquício disso são os pontos no coração que nós temos, que é o que a gente explica para vocês até aqui, o que vai dar origem à alma, o que vai dar origem ao desejo de doar. E todos os seres humanos têm isso. Só que uma pequeníssima parcela da humanidade tem esses pontos no coração despertados. A outra parte está lá adormecida, se preocupa só o quê? Com aqueles desejos que a gente já explicou para vocês, lembra? Sexo, fome, sono, abrigo, dinheiro, poder, status social e conhecimento. Aqueles que têm o ponto no coração desperto, que vem lá da alma de Adam Arishon, eles já buscam a espiritualidade. Então eles buscam o quê? Essa capacidade de se reconectar, essa capacidade de buscar um ambiente para que possa restabelecer aquilo que houve inconscientemente, que todos nós vamos ter que retornar, todos nós vamos ter que voltar a criar esse sistema de Adam Arishon e nos reconectarmos. Essa é a ideia que a Kabbalah ensina. Vamos ver mais algumas perguntas, depois a gente vai passar um clipe para encerrar a lição. Vamos ver. Deixa eu ver onde é que a gente parou aqui. Ricardo, desejo independente. Sem perceber que estamos recebendo a luz, temos a sensação de dependência e assim a recusamos.
Quanto mais distante de Sof, mais densos são os mundos e mais oculta a luz. É mais ou menos isso, né? Ou seja, como se fosse, quanto mais longe, mais denso o mundo, mais baixo, tu tem mais desejo e menos luz. Nadime, Marcelo, se o Criador está oculto, a luz então é discernimento? Porque é ela que corrige, não é? Bom, quando a gente fala em Criador e a gente fala em luz, é uma coisa só, né? Porque, na verdade, o Criador a gente nunca percebe, a gente só percebe a ação dele, que a gente denomina luz ou borê, né? Venha e veja, certo? Então, o que a gente vai aprender é ter a consciência dessa luz. Nós não vamos ter mais a ocultação dela, nós vamos perceber a ação da luz sobre nós. Ô cara, só por curiosidade, tudo tem espírito e alma? Tipo, a pedra tem espírito e alma? Não. A pedra tem desejo, né? A alma não. Tudo. A única coisa que vai desenvolver a alma somos nós, né? Marcondes. Adam Arishon é o Adão de Havá? Adam Arishon é o sistema, certo? Adam Arishon é todo o sistema que depois nós vamos ver que tem partes dentro dele. Tem Adão, tem Havá, que é Eva, né? Tem Nahash, que é a serpente. Denise, também fiquei com essa dúvida de tudo ter espírito e tudo vai evoluindo até virar humano. Não, não, amigos, na Kabbalah não tem, né? Pedra é pedra, vegetal é vegetal, né? Não tem essa coisa, né, de que nós viemos lá da pedra e depois virou vegetal e depois animal e humano, não. Cada desejo tem os seus níveis, né? E tem a sua importância. Vamos ver. Se tem alguma pergunta. Daiane, por que tantas pessoas adormecidas, Marcelo? Bom, tudo a questão tudo está no plano do Criador, né? A humanidade, ela evolui e tem a necessidade de ser despertada de acordo com o plano do Criador para que as pessoas busquem a correção de toda a humanidade. José Ricardo, todos nós que estamos aqui tivemos o ponto no coração desperto. E é a partir deste momento que começa o nosso livre-arbítrio, ou seja, o Criador não interfere mais em nosso desejo. Fiquei confuso ao ler essa parte. Essa é da lição passada, lembra que a gente falou? Quando você tem o ponto no coração, você tem um princípio de liberdade muito pequeno, né, em que você vai escolher, eu quero desenvolver a minha espiritualidade ou eu quero continuar desenvolvendo meus desejos que fazem parte do meu coração, aqueles desejos anteriores. E aí é um pequeno nível. Quando nós desenvolvemos a alma propriamente dita, aí nós já temos um vaso de doação, aí sim nós já começamos a ter uma capacidade de livre-arbítrio. Vamos ver mais algumas perguntas. Anderson, pessoas que não tiveram contato com a Kabbalah terão como desenvolver o ponto no coração? Bom, Anderson, o desenvolvimento do ponto no coração é de várias maneiras, né? As pessoas vão desenvolvendo de acordo com percepções. Nós mesmos, né? Já tivemos em outros lugares, nós desenvolvemos esse ponto no coração em certos níveis, né, de doação. Até nós podemos satisfazer. Agora, entre virar um ponto e uma alma, bom, aí é uma longa distância. Luiz Fernando, então seríamos todos parte de uma mesma alma que teríamos que nos reintegrar um dia. Na verdade, nós vamos ter que reconectar partes dessa alma. Imagina como um grande corpo humano, não querendo, lógico, transformar a alma de Adam Rishon num ser humano, né? Só um exemplo. Tem várias partes, nós vamos reconectar essas partes, né? Nós vamos formar de novo esse grande Adão, reconectando cada parte. Tá ok? Bom, amigos, tem bastante coisa para vocês assistirem na lição, tem o livro para ler, e como eu falei para vocês, isso aqui é apenas uma prova do que é o nível intermediário, em que nós vamos falar de muita coisa, né? Até para vocês entenderem melhor isso tudo. Vamos terminar com um pequeno clipe do Ravi sobre
o ponto no coração e depois nós encerramos, tá ok? Are my desires, thoughts, qualities, my approach to life, to what I do, am I doing all of that because my body pushes me to do that? Perhaps I even have great achievements in life or in the group or in dissemination and all of that, but is my body pushing me towards that or the soul? There is a very, very complicated scrutiny here. And we should scrutinize. Either the greatness of the Creator obliges a person, and that happens corresponding to the self-lowliness that is revealed to him, and that drives him, or the opposite. One's pride shall lower one from spirituality, takes him away from spirituality, and then he seems like a hero from below, and from above he looks like a loser and looks despicable. We always have to look at ourselves from both angles. We have to learn, how do I look from the body's side and how do I look from the soul's side? In taking decisions about my life, about my spiritual work, the group, the dissemination, what is the determining factor? One's ego, the body, the calculations and cunningness that is egoistic, or the soul? Yes, Pasha. But if the goal is not egoistic, then I can't move towards that direction. That all depends on how you lie to what is known as your inner wife. What are you going for? I'm going to make a lot of money, I'm going to be honored, respected, to be in control, I'm going to open up the spiritual world to myself, and then this world will be under my control too. Perhaps that is what you tell your ego, and your ego is like an ass, it's a beast. It only accepts what you tell it, and if there is another point within you that knows that you're lying to it, it doesn't get it. It still doesn't understand it. So you know that you're deceiving it for the sake of spiritual advancement. And then it listens. There's no problem there. Try it. How can each and every friend in the world Kli, regardless of where he is physically, how can he awaken the environment in the way you just described? I once heard that in each of the friends there is a desire called the point in the heart, which is above one's beast, and it has awakened within him, and therefore he belongs to our group. And I heard that if we unite those desires, that is called the collective soul. And by doing so, we correct the shattering that happened in that soul. I heard that once there was a shattering, something known as the sin of Adam HaRishon, the soul was broken, and we have to reconnect those pieces, and we do that by the light that reforms. There is a part in each and every friend of mine. In the meantime, it's only among those who awaken. The whole world is friends. All people belong to that collective soul. But in the meantime, only those with the point in the heart should be connected.
and I want to connect them, and I want to connect with them. So I go to events and congresses with them, all kinds of ways to participate with them. From dawn to dusk, within me, internally, I wish to awaken them, just like a mother thinks about her children when they are at home and she has to go to work, for instance. That is the way I constantly think about the spiritual well-being of my friends, so that they will think about our collective well-being spiritually as well. And I want to influence them with my awakening, and the more I do it, I ask the Creator to help me awaken them. And I understand that they are the greatest of the generations, the greatest people in our time, and I were given them in order to unite with them, and I ask the Creator to help me with that. If we all do that together, we very quickly come to the revelation of the right Kli. That's it. There aren't any wisdoms here. Everything is written 1,000 times. Finally, we have to realize it and do it together. Together. This is the key. Amigos, juntos, até a semana que vem. Vamos falar sobre não há outro além do Criador, não há outro além dele. Esperamos a todos. Muito obrigado. Tchau, tchau.